Qualquer coisa, vocês vão me perguntando pelo chat, que eu deixei ele aberto aqui. A gente pode ir conversando também depois da aula, se precisar, tá? Meu nome é Guilherme, sou otorrinolaringologista, sou do grupo da ANEL ali aqui em Cascavel. Eu vou dar 2 aulas para vocês teóricas e mais, acho que acredito, mais uma aula prática também. Então, a minha primeira aula de hoje vai ser sobre urgências e a segunda aula vai ser sobre obstrução nasal e falar um pouquinho da plástica facial, rinoplastia. Só dar uma apresentada para vocês, um pedaço, uma parte da otorrinolaringologia que às vezes as pessoas não conhecem também. Então, vamos lá, vamos começar. Urgências em otorrinolaringologia. Tá? Então, nós temos, na verdade, 2 definições que podem ser feitas em si, né, da parte de emergência e urgência. Então, emergência em si é um quadro muito mais agudo, um quadro de muito maior risco. Então, é um processo iminente de vida, né, de ameaça à vida, que deve ser diagnosticado e tratado nos primeiros minutos, e o seu tratamento realmente tem que ser de forma muito imediata. Já a urgência é um processo agudo, que pode ser demandado um tratamento clínico ou cirúrgico, não é um risco de vida iminente, mas que necessita de um tratamento de uma forma rápida também, pois pode trazer sequelas para os pacientes, e uma dessas sequelas, claro, é o risco de vida, mas em si não é tão iminente, né? Você tem até 24 horas para conseguir fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Na parte de urgências e emergências de otorrino, então, nós temos a epistaxe, o sangramento nasal, a vertigem, a tontura, né? Surdez súbita, que é a perda rápida, eu vou explicar direitinho os critérios para a surdez súbita, mas a perda rápida da audição, a paralisia facial, corpo estranho, infecções e abscessos, insuficiência respiratória, traumas de face, que é uma parte da aula também, e a atresia de Coana. A atresia de Coana, que é a imperfuração do espaço posterior da nasofaríngea, ele, quando bilateral, ele é a única, na verdade, emergência ao pé da letra da otorrinolaringologia, tá? Por quê? Porque a atresia de Coana é uma questão congênita. Então, a criança nasce com a imperfuração do espaço posterior nasal. Só que o recém-nascido, ele é exclusivamente respirador nasal. Então, ele só sabe respirar pelo nariz. Ou seja, se está imperfurado, ele não tem passagem respiratória nasal, ele só sabe respirar pelo nariz, vai haver uma rápida insuficiência respiratória, e o recém-nascido, se não feito o diagnóstico de forma imediata, na sala de parto, ali na sala ao lado, pelo pediatra, ele vai sim ao falecimento. Tá? Então, vamos começar pela primeira questão, que é a epistaxe, o sangramento nasal. Então, a epistaxe em si, ela tem um pico bimodal, são 2 faixas etárias principalmente afetadas, de uma maneira geral por questões diferentes, né, os menores, as crianças de 10 anos, por uma questão mais anatômica, de exposição mais fácil dos vasos nasais, digitação mais fácil a agentes externos, e acima de 70 anos, já por uma questão de comorbidades associadas, né, alterações vasculares, alterações de pressão, alterações em si inerentes ao envelhecimento. 60% da população vai ter ao menos um episódio de epistaxe, então é uma questão muito frequente, né, de acontecer, mas menos de 6% vai precisar de um atendimento de especialista em si, né. Muitos clínicos gerais, com simples medidas ali no pronto-socorro, essa é uma questão que vocês devem saber, se for fazer eventualmente plantões, né, que é o que todo mundo faz no início da carreira, consegue fazer o tratamento correto de uma causa simples de epistaxe. Então, em casos mais intensos, em casos mais graves, as consequências podem ser a aspiração, a anemia, a hipóxia, o infarto, o choque, devido ao grande volume de sangramento. Lembrar que o nariz é um local muito vascularizado, tem vários vasos, né, inclusive alguns vasos de grosso calibre, então pode provocar, sim, um sangramento intenso, tá? E levar o paciente a uma perda volêmica importante. 90% dessas epistaxes, desses sangramentos nasais, na grande maioria das vezes, são de vasos da região anterior do nariz, uma região que a gente chama de plexo de Kisselbach, que é uma região bem anterior de uma intersecção de vários vasos nasais, tá? É, em geral, anterior, até em questão das agressões externas,
E lembrar que depois a gente vai entrar em si nas fatores predisponentes, que o frio, a baixa umidade, em si, eles provocam ressecamento da mucosa nasal. Esse ressecamento, ele facilita uma exposição dos vasos nasais, e esse vaso exposto, ele fica mais fácil para ocorrer o sangramento, pelo próprio atrito do ar. Então, um ar muito seco, com pó, poeira, pólen, poluição, ele é um ar que vai carregar atrito. Então, pela própria passagem do ar por dentro do nariz, numa mucosa ressecada, fica fácil de esse ar lesionar, machucar um vaso nasal e provocar o sangramento. Existem as causas em si que também são locais, né? Em si, locais porque foi um acometimento da anatomia nasal. Então, um traumatismo, as infecções das vias aéreas superiores, rinite, sinusite. Lembrar que todos esses três citados agora são processos inflamatórios. Inflamação leva a vasodilatação. Vasodilatação, o vaso fica mais fino também e mais fácil para sangramento. Da mesma forma que a cocaína, que é um agente extremamente agressor da mucosa nasal, vai provocar lesão desse vaso e pode provocar sangramento também. Causas sistêmicas, né, associados a uma alteração vascular, então a hipertensão, o vaso diminui sua resistência, ele fica mais suscetível ao sangramento, uma pressão dentro do seu canal maior. Doenças ligadas à hemostasia, então doenças da coagulação, alterações vasculares, doenças de um modo geral, de agregação plaquetária, pode provocar e facilitar o sangramento, e mais do que isso, no caso de um sangramento, dificultar o seu controle em si. Então, chega um epistaxe lá no pronto-socorro para vocês, de um modo geral, como que deve ser o atendimento em si, né? Primeiro de tudo, é sempre acalmar o paciente, tá? Então, o paciente vai chegar muito nervoso, muito ansioso, porque o nariz sangra para valer e assusta bastante, tá? Lembrar que também que essa ansiedade, esse estresse, esse nervosismo vai aumentar a frequência cardíaca, vai provavelmente aumentar a pressão arterial, o paciente vai sangrar ainda mais e vai dificultar o controle desse sangramento. Então, pega o paciente, senta ele numa cadeira, tenta acalmar e já em seguida já faz a primeira manobra, que é a compressão digital do nariz, né? Apertar as duas asas nasais de uma forma bem intensa, a fechar o nariz de uma forma completa, tá? Põe e comprime o nariz e abaixar a cabeça. Se você erguer a cabeça, se você não pressionar nesse exato momento o exato local do sangramento, vai continuar sangrando ainda um pouquinho e o paciente, o sangue vai lá para posterior para a rinofaringe. Então, ele vai acabar, eventualmente, engolindo, engasgando, se afogando no próprio sangue. Então, é apertar as asas nasais, abaixar a cabeça e, sim que possível, já ajudar de alguma forma de vasoconstritor, seja através de gelo, né, o frio faz a vasoconstrição, ou o uso mesmo de vasoconstritores. Agora sim, liberado para usar aqueles venenos que o pessoal usa no nariz. Afrin, Naridrim, Aturgil, oximetazolina, aquelas medicações que a gente abomina, tem os casos específicos em si para ser usados nos casos de epistaxe de sangramento nasal. Tá? Então, sentar o paciente, gelo, compressão nasal, acalmar. Aí depois disso já começa a fazer o diagnóstico visual do paciente, né? Se há quanto tempo, se ele já tem sinais de uma desidratação, de uma perda volêmica importante, né? Já mede a pressão arterial para ver se a pressão está alta. Isso vai ajudar, inclusive, no tratamento posterior. Então, estado geral, coloração de mucosas, hidratação, né, a intensidade do pulso, a frequência respiratória, se está agitado, o grau de ansiedade, tudo isso vai te ajudar tanto no tratamento quanto no diagnóstico de uma estimativa de perda volêmica. Se o paciente já está num quadro de hipovolemia, vai precisar de reposição volêmica também, tá? Então, avaliar sempre, principalmente, frequência cardíaca, pressão arterial. Aparece a ponta do mouse quando eu mexo aqui? Aparece sim, doutor. Beleza, então tranquilo. Agora eu já sei que dá para apontar. Então, frequência cardíaca, de um modo geral, se a frequência estiver muito alta, com uma pressão arterial baixa, sempre pensar em perda volêmica importante, tá? Claro que a frequência cardíaca pode estar alta se o paciente está nervoso, mas, em geral, a pressão arterial vai estar alta junto com a frequência cardíaca, tá bom?
Então, sempre pensar, ó, reposição volêmica, uso de antihipertensivos, se o paciente está hipertenso, está provocando maior sangramento, tudo isso tem que ser avaliado junto. Vai ser muito difícil você controlar esse sangramento se você não abaixar a pressão desse paciente. Então, fez esse primeiro atendimento com gelo, com compressão, com acalmar o paciente, segurou o nariz apertado do paciente ali, com a cabeça baixa durante uns 10, 15 minutinhos, soltou o nariz, parou de sangrar? Ótimo. Com a simples compressão, você já conseguiu tamponar essa boca desse vaso sanguíneo sangrativo, ou seja, foi provavelmente um sangramento anterior, como 90% dos casos, e estancou naquele momento. Então, se você identificou o vaso, aí em si, se você está no pronto-socorro, no plantão, você vai tentar primeiro provocar, achar as causas sistêmicas, né? Se foi por um pico de hipertensão, então você vai ajudar a tratar. Mas, de um modo geral, essa parte é muito mais para nós, para os otorrinos. Então, controlou, viu as causas sistêmicas, está tudo controladinho, encaminhar o paciente para uma avaliação otorrinolaringológica, para a identificação do vaso. Se a gente conseguir identificar o vaso, a gente já parte para a cauterização. Seja ela elétrica ou seja ela química. Em consultório, a gente faz muito mais a química mesmo, né, através do uso do ATA, do ácido tricloracético, mas em caso de você estar num hospital que tem acesso a um cautério elétrico, você pode usar o cautério elétrico também em cima do vaso, vai funcionar super bem. E aí, após aquela primeira abordagem, você soltou o nariz e continua sangrando. Não vai adiantar. Mas, eventualmente, até onde você consegue comprimir com os dedos na asa nasal bilateral, você não está chegando nesse vaso, mesmo sendo anterior. Ou, eventualmente, pode ser um sangramento posterior, de um vaso lá de trás do nariz. Então, você vai, a partir disso, fazer o tamponamento nasal. Tamponamento é a compressão nasal mesmo, tá? O tamponamento nasal ele pode ser feito de diferentes formas, eu já vou explicar. Então, aqui, ó, só as regiões anatômicas específicas, então na região anterior, aqui que a gente chama de área de plexo, de área de Kisselbach, tá? Por vasos anteriores do nariz, ou pode ser de uma questão mais posterior, principalmente pelas artérias etimoidais, que são um sangramento mais posterior. Mas na grande maioria das vezes, 90% dos casos de epistaxe espontânea, de pronto-socorro, vão ser casos de sangramento anterior mesmo. Tá? Então, o tamponamento anterior que eu mais faço, que eu mais gosto de fazer, eu acabei não fazendo foto, não trouxe para aula, mas é o tamponamento com dedo de luva. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Estão vendo? Estão me enxergando. Então, o tamponamento do dedo de luva, ele em si, você vai pegar esses dois dedos, o dedo indicador e o dedo do meio da luva, e vai cortar na base dele, tá? Nessa região aqui, mais ou menos, da luva. Então, vai sobrar os dois dedos com uma base interligando esses dois dedos. Dentro desses dois dedos, você vai colocar uma gase enrolada mesmo, né? Um charutinho de gase, que depende do tamanho do nariz do paciente, vai ser a quantidade de gases que você vai colocar dentro desse tampão dedo de luva. Então, em geral, eu uso uma gase e meio, ou duas gases, dependendo do tamanho. E aí, depois desses dedos estufados por uma gase em si, eu acabo passando xilocaína para ajudar no deslizamento. É um curativo que é desconfortável, não tem jeito, o paciente vai se incomodar, mas é o que melhor funciona. E através disso, de uma forma giratória, você vai encaixando, vai passando o dedo até ele entrar completamente, e essa membraninha que está interligando os dois dedos, ela vai ficar travada aqui na região da columela, tá? Esse é o tamponamento anterior em si, e é o mais fácil, é o mais fácil, e mais tranquilo, e também o mais cômodo para depois, para ser retirado, tá? Aqui em si, é a imagem de um tamponamento que a gente chama de tamponamento de gase sanfonada, tá? A gase sanfonada é você ir amarrando uma gase na outra, vai fazendo uma cobrinha gigante de gás e vai colocando para dentro do nariz, tá? Esse em si, para colocar, não é tão difícil, não é tão ruim assim, mas depois, para tirar com essa gase já seca, ela gruda na mucosa nasal, ela chega de casquinha, de grossas, para tirar depois é um parto, tá? Então, é um tratamento bem efetivo, funciona bem, você às vezes consegue alcançar lugares que com o dedo de luva não consegue, mas é muito, muito raro o dedo de luva não funcionar, e por ele ser muito mais fácil, tanto de colocar quanto para tirar, é o que eu acho mais fácil em si.
Aí existem outros curativos de primeiro mundo, especificamente, que aqui no Brasil a gente praticamente não tem, fora em São Paulo, em hospitais particulares, que é o Merocel, que são curativos em que você coloca dentro do nariz e você injeta um sorinho e ele estufa, e aí acaba tamponando, tá? E para tirar é só você, ele vai saindo como se fosse uma esponja, você vai puxando, ele vai enxugando o soro, e aí vai saindo muito fácil. Vocês não vão ter contato, com certeza. E o tamponamento posterior. O tamponamento posterior é um tamponamento feito principalmente por clínicos gerais, em hospitais em que não vai ter um otorrino de retaguarda, tá? Por quê? Eu não deixo chegar no tamponamento posterior. Em caso de tamponamento anterior que não funcione, eu já levo para o centro cirúrgico. Por que que eu faço isso? Porque esse tamponamento, essa sonda de Foley é muito incômodo e é muito doloroso. O paciente realmente vai sofrer. A região do palato mole, a região do palato posterior, ela é extremamente sensitiva. Então, você vai distender com uma sonda de Foley, você vai estufar esse palato com uma sonda de Foley, é bem doloroso. Então, o paciente tem que ser realmente analgésicos potentes para conseguir aguentar. Então é como você passar uma sonda de Foley no nariz, olhando por dentro da boca, né? A hora que a pontinha do Foley aparecer lá na garganta, você vai insuflar a sondinha dele e vai puxar para ele travar aqui na região posterior. Então você vai descer com ele até aqui atrás, você enxergou a pontinha dele, quer dizer que ele já passou pela nasofaringe, aí você insufla o cuff e aí puxa de novo. Ele vai travar aqui e qualquer tamponamento posterior dessa região que você não conseguir com o tamponamento anterior, ele vai acabar fazendo essa compressão, tá? É claro que ele ajuda bastante, você está lá num pronto-socorro, sei lá, em Ibema, em Ubiratã, o otorrino está a mais de 100 quilômetros, vai demorar para conseguir encaminhar, e o paciente está sangrando, paciência, faz uma analgesia potente, passa uma sonda de Foley, insufla, estufa, assim que ele estabilizar, encaminha para um setor de referência, um hospital de referência ou para um especialista em si. A cara de felicidade. É muito ruim, tá? Então aqui o paciente está com sonda de Foley, tá? E com o tamponamento anterior, tá? É bem desconfortável. Mas se não tem o que fazer, é isso mesmo, tá? Ou seja, e aí? Fatou tudo isso, né? O 48, a gente deixa o tamponamento por 48 horas, tá? O paciente pode até ir para casa, se estiver estável hemodinamicamente, e volta em 48 horas para a retirada dos tampões. Retirou o tampão e voltou a sangrar, ou eventualmente, no caso, se tiver um otorrino, ou se algum de vocês for fazer otorrino depois no serviço, o tamponamento anterior não funcionou, aí é tratamento cirúrgico, tá? Levar para o centro cirúrgico, fazer a ligadura da artéria sangrante. Não vou entrar em detalhes porque isso é muito específico. Segunda, termo em si, ou vertigem, né? Labirintopatia. A labirintite é um termo de leigo muito utilizado, mas que na verdade é erroneamente usado. Se você levar ao pé da letra, labirintite é a inflamação, é a infecção do órgão labiríntico, o que é algo muito raro, muito difícil de acontecer. Tá? O ideal é se chamar de vertigem mesmo. Tá? É o nome específico para a tontura de origem labiríntica. Então, a crise de tontura, a crise de vertigem, é caracterizada por uma crise súbita de perda do equilíbrio de característica rotatória, tá? Até que se prove o contrário, a tontura rotatória e labiríntica e a tontura que o paciente se queixa de não ser rotatória, tipo escurecimento de visão, cabeça vazia, sensação de que vai desmaiar, mas não que a tontura seja que esteja tudo rodando ao redor, ou que ele esteja rodando, não é labiríntica, tá? Existem as exceções, mas isso mais especificamente, acho que vocês vão ter uma aula com o Eduardo depois de vestibulopatias periféricas, ele vai explicar um pouquinho melhor. Então, aqui eu só vou citar mesmo, tá? Então, lembrar que o equilíbrio em si, ele não é só de origem labiríntica, ele também depende da visão e também da própria percepção, do tato. Então, o fato de você estar sentindo que você está caminhando, onde você está tocando, isso dá a sensação de posicionamento para o cérebro e ajuda no equilíbrio também. Tá? Pacientes que perdem sensibilidades por exemplo, diabetes, né, dos membros inferiores, eles têm uma tendência a apresentar tonturas de uma forma muito mais frequente.
Então, o quadro clínico é uma tontura, de uma maneira geral, sempre rotatória, tá? Lembrar que as tonturas de outros tipos, em geral, não são de origem vestibular. Pode estar associado ou não a quadros de zumbido, de hipoacusia, né, de diminuição da audição. A tontura de origem labiríntica, ela é extremamente sensitiva na questão de náusea e vômito. O paciente vomita bastante mesmo, o paciente fica muito nauseado, muito sudorético. Então, esses sinais, esses sintomas extrapiramidais, eles acontecem de uma forma bem importante mesmo no paciente com vestibulopatia periférica, que é a vertigem de origem labiríntica, tá? Nistagmo é muito característico da vestibulopatia periférica, nistagmo, que é aquela alteração visual. Então, ou seja, se um labirinto está alterado, ele está mandando informações para o cérebro que você está se movimentando, apesar de você não estar se movimentando. Uma das tendências do nosso cérebro de querer compensar essa movimentação que não está acontecendo é através da visão. Então, ele tenta, através da visão, se posicionar, se localizar. Então, mesmo o paciente não se movimentando, ele parado, o olho tenta estabilizar da mesma forma que ele está rodando, tá? O Eduardo também vai explicar um pouquinho mais essa questão de nistagmo, mas é uma movimentação involuntária e incoordenada dos olhos quando o paciente está tendo tontura. Lembrar que, né, em todo caso, tem que sempre ser feita a avaliação de todos os pares cranianos possíveis, porque o paciente pode estar AVCizando, com certeza. Tontura também pode ser um sintoma de AVC. Algumas causas rápidas de vertigem, tontura, cinetose, que é aquela do movimento, do ônibus, do carro, né? Muitas pessoas têm bastante tontura, náusea e vômitos quando estão dentro do carro. Trauma, alterações cardiovasculares, alterações metabólicas, essa é muito importante para a aula que vocês vão ter depois, de vestibulopatias periféricas, efeitos secundários e colaterais de outras medicações, inflamação, infecção, aí nesse caso sim, labirintite, né, uma otite provocando tontura, pode ser uma labirintite, com certeza. E neoplasias, né, casos mais raros em si, doenças autoimunes. Então, o tratamento em si, você está lá no pronto-socorro, chegou aquela senhora de meia idade, com tontura e com bastante náusea e vômito. Então, você tem que primeiro tratar os sintomas, tem que tirar ela dessa crise, né? Você, no pronto-socorro, você não tem a obrigação de cara de fazer a investigação da causa diagnóstica, mas você tem que tentar trazer conforto para o paciente. Tem que tentar tirar ele, pelo menos, ou aliviar um pouquinho essa crise intensa e forte de tontura que ele está tendo. As medicações mais efetivas para isso são as medicações que a gente chama de sedativos labirínticos, que é o quê? É o Dramin e o Meclin. O Dramin em si é o mais utilizado, é o mais difundido, até por causa da sua formulação EV, é mais fácil para você fazer para um paciente ali que está em tontura no seu pronto-socorro. Então, é o melhor que tem. Aí, junto com isso, você vai ajudar no tratamento dos sintomas de náusea e vômito. Você pode fazer uma ondansetrona, que é o Vonal, você pode fazer um Plasil, você pode fazer um Nausedron, que são medicações que vão ajudar, são antieméticos, né? Caso você fez o sedativo labiríntico, o Dramin ou o Meclin, e não adiantou, o paciente continuou com muita tontura, aí você vai chapar um pouco no paciente mesmo. É melhor o paciente com sono, é melhor o paciente sedado do que ele com tontura intensa. Então, você pode sim fazer um diazepam, um clonazepam, dependendo do tipo de sedativo que você tiver ali no teu pronto-socorro, você pode sedar o paciente, botar ele para dormir, e com o tempo, a tendência, na hora que ele acordar, ele já vai estar se sentindo um pouquinho melhor, tá? É melhor o paciente dormindo, confortável, do que o paciente tonto, extremamente nauseado, vomitando e um desconforto intenso. Né? Então, o tratamento em si, depois domiciliar, você pode passar para ele um Dramin ou um Meclin 3 vezes ao dia, ou a flunarizina, né, o Vertix. Essa medicação eu não gosto muito de utilizar, porque, em geral, os pacientes em si já são de meia idade para idosos, e ela pode provocar, sim, um efeito reverso no sistema nervoso central e provocar parkinsonismo. Então, não é uma medicação que eu uso muito, mas pode ser utilizada em pacientes mais jovens, tá? Mas, de modo geral, eu passo o Meclin ou o Dramin na crise de tontura aguda. E depois que você controlou a crise, o paciente está melhor, está mais confortável, você manda ele para casa com um Dramin ou Meclin de horário, de 8 a 8 horas, e procurar um otorrino assim que possível para daí, então, fazer a investigação das causas possíveis para essa crise de tontura que ele teve.
Surdez súbita, que é a perda de audição, súbita, né, rápida, de minutos ou horas, que pode ser uni ou bilateral, que é caracteristicamente feito o diagnóstico por quê? Pela perda de 30 ou mais decibéis na audiometria em 3 ou mais frequências consecutivas, tá? Consequentemente, você ali no pronto-socorro, o paciente vai só se queixar que perdeu a audição, está com dificuldade auditiva. Você não vai conseguir fazer o diagnóstico ao pé da letra. Então, isso vai ser feito no consultório, através de uma audiometria. Mas, então, vamos só explicar um pouquinho como é que funciona. Então, normalmente é unilateral, é causado por alguma alteração aguda, seja distúrbio metabólico, vascular ou até infeccioso do nervo auditivo, ou da célula ciliada do órgão de corte. Pode ser, então, por uma inflamação do nervo, por hipertensão aguda, né, causas, tumores, são vários os casos possíveis, mas na grande maioria das vezes a gente não acha a causa específica para o que está acontecendo. Então, a investigação sempre é afastar causas tratáveis. Você vai lá, o paciente está com perda auditiva, se você não olhar o ouvido, não descartar que pode ser uma rolha de cera, entupindo, tampando o ouvido dele, você vai super tratar esse paciente de uma forma desnecessária, tá? Pode ser feita, em geral, eu faço teste de audiometria já no consultório para confirmar o tipo, o grau, em quantas frequências está acontecendo. E de protocolo, a gente sempre faz a ressonância de encéfalo ou de ângulo ponto cerebelar, que é mais específico para o ouvido em si, para afastar a neoplasia do sistema nervoso central. É algo que é raro de acontecer, mas é algo que tem que ser sempre feito o diagnóstico. Então, o paciente com surdez súbita diagnosticada em audiometria, ele sempre faz uma ressonância. O tratamento, ele é ideal até o 5º dia de evolução. Então, quanto mais rápido feito o tratamento, melhor o prognóstico de recuperação auditiva desse paciente. Lembrar que, se for, por exemplo, a causa de uma inflamação do nervo auditivo, se você não descomprimir, se você não desinflamar esse nervo, ele vai acabar ele se autocomprimindo dentro do canal auditivo, lá dentro do sistema nervoso central, e célula nervosa, depois que morre, ela não se regenera. Então, quanto antes você conseguir tratar e reverter esse quadro, antes também e melhor o prognóstico desse paciente para regressão, para o retorno da audição dele. Tá? O tratamento ele é basicamente feito através de corticoide. Então, é anti-inflamatório pesado mesmo, em dose imunossupressora, que você faz em dose alta durante 7 dias, depois com retirada escalonada. Corticoide é realmente o único tratamento cientificamente comprovado, tá? Ele é o modificador de desfecho. As outras medicações, alguns estudos apontam que ajuda, outros que não ajuda muito, mas a gente, em geral, associa, principalmente a pentoxifilina, que é um vasodilatador, você melhorar a circulação, né, a sanguínea, a irrigação desse nervo auditivo que está machucado, está lesionado, vai, teoricamente, auxiliar no retorno, na recuperação desse nervo, dependendo do estágio de lesão neural que ele está, tá? E em caso de quadro viral associado, principalmente por herpes vírus, você entra com a ciclovir também, tá? Porque existem alguns estudos demonstrando uma associação bem importante entre o vírus da herpes com quadro de surdez súbita e paralisia facial também, tá? Então, a paralisia facial, o que é? Então, é o acometimento do nervo facial, que pode acontecer de uma forma periférica, então, que ele vai, em geral, dentro do ouvido ou do osso temporal, tá? E vai provocar uma alteração de toda a movimentação daquele lado da face. Existem algumas alterações sensitivas que eu já vou citar daqui um pouquinho, mas de um modo geral, o nervo facial ele é um nervo muito mais motor do que sensitivo, tá? Então, causas, pode ser por uma otite, que essa infecção ela acabou erodindo, degenerando um pouquinho a mastoide e invadiu o canal do nervo facial, infecções por herpes, tumor de parótida, né? O nervo facial passa por debaixo da parótida, trauma, né? Com fratura do osso temporal, concomitantemente lesão do nervo facial, mas realmente também a grande e principal diagnóstico é o idiopático, né? A principal causa é o que a gente chama de paralisia de Bell. Paralisia de Bell nada mais é do que a paralisia facial periférica idiopática, quando você não encontrou a causa específica. Tá? Então, é composto por uma alteração
completa da mímica facial e ipsilateral, né? Porque se for apenas dos 2/3 superiores ou do terço superior, você é uma paralisia facial central, né? Por causa especificamente da decussação do nervo facial lá dentro do tronco, ele acaba trocando. Então, quando você tem uma paralisia de apenas 1 ou 2/3 da face, você já pensa numa lesão central, e quando você tem da face como um todo, de uma lesão periférica, tá? Pode cursar também com alteração do lacrimejamento, alteração da gustação, por causa do nervo corda do tímpano, que é um ramo sensitivo do nervo facial, hipoacusia, vertigem, tudo isso vai depender da lesão associada, né, da causa associada, e a dor local é se houver lesão da pele, tá? Quando há quadros de paralisia facial associado com lesões vesiculares da orelha, né, a gente já pensa numa lesão associada de causa do herpes vírus, a gente chama isso de síndrome de Ramsay-Hunt, tá? É uma lesão provocada pelo herpes vírus. Então, aqui o paciente com paralisia facial, lembrar que o nervo, qual que é o lado acometido por esse menino aqui? Vamos lá, quem fala? Tem 50% de chance de acertar. Pode falar. Isso. O lado que está acometido é o direito, tá? Apesar de assustar é o esquerdo, como esse lado está paralisado, toda a musculatura perdeu o tônus, perdeu a rigidez, perdeu a funcionalidade. Então, o lado que está funcionante, ele acaba puxando pelo seu tônus toda a musculatura facial para esse lado. Então, o lado acometido é o lado direito dele, né? Esse é o lado paralisado e esse é o lado normal. Esse é o lado funcionante, tá? Então, aqui o caso de umas lesões em região de pavilhão auricular, bem característica de herpes mesmo, ou seja, então, lesões no pavilhão associado com surdez súbita ou associado com paralisia facial, até que se prove ao contrário, é uma lesão nervosa provocada pelo herpes vírus, então tem que entrar nesse caso o tratamento o aciclovir também. Então, o tratamento, né? Esse paciente aqui, ele não, por causa da paralisia facial e da muscular, ele não vai conseguir fechar de uma forma correta o olho, então é uma ocorrência multidisciplinar. Em geral, eu sempre faço o tratamento com lágrima, com pomada para dormir, mas eu sempre encaminho para o oftalmologista para ele fazer uma avaliação. Tem que evitar, né, principalmente a úlcera de córnea, paciente que não tem ali o correto lubrificação do olho, fechamento ocular, principalmente na hora de dormir, esse ressecamento na córnea vai levar a uma úlcera, então tem que ser tratado sem negligenciar, tem que ser feito um acompanhamento correto, né, sempre com um colega oftalmologista. E como é um quadro muito mais inflamatório do nervo facial, o tratamento é basicamente muito parecido também com o quadro de surdez súbita. Corticosteroterapia, pulsoterapia nos primeiros 7 dias com retirada escalonada. Tá? O paciente vai fazendo acompanhamento sempre, né? A gente sempre recomenda fazer fisioterapia facial para tentar trazer uma nova mobilidade, né? Tentar fortalecer um pouquinho o tônus dessa musculatura facial. E no caso de etiologias específicas, sempre procurar e tratar essas etiologias específicas. Caso de tumor, alteração vascular, tem que ser feito tratamento em alguns casos cirúrgicos também. Professor, Vou perguntar. No caso, a prednisona é idiopática, para causa idiopática, eu vou usar o corticoide. Não, a gente entra para todas as causas, tá? Por quê? Vamos dizer que seja por aciclovir. É uma causa infecciosa e inflamatória também. Então, o importante é você salvar o nervo primeiro. Então, você tenta desinflamar e enxugar o processo inflamatório o mais rápido possível, e aí, depois disso, junto com isso, você vai investigando as possíveis causas. Vamos dizer que seja um tumor, também que esteja comprimindo o nervo facial. O tumor, ele tem um crescimento insidioso. Então, se você entrar com corticosteroterapia já no início dos sintomas, a tendência do processo inflamatório provocado pelo tumor é você conseguir descomprimir um pouquinho esse nervo, já dando tempo para eles não morrer de uma forma completa e auxiliando depois, possivelmente, o neurocirurgião para fazer a cirurgia e tentar salvar o nervo também. Então,
de uma maneira geral, o diagnóstico, mesmo que você consiga fazer o diagnóstico etiológico da causa, ele vai demorar alguns dias, não vai ser de forma imediata. Você já entra com corticoide de maneira imediata, para todo mundo. Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Então, vamos lá. Corpo estranho. Os pediatras aí de plantão vão ver bastante isso no pronto-socorro também. Então, corpo estranho é qualquer elemento animado ou inanimado, ou seja, vivo ou morto, introduzido voluntário ou involuntariamente, né, um amiguinho colocou, dentro do ouvido, do nariz, da boca, da faringe, da laringe, em toda a região de via aérea e ouvido também, tá? Então, eles são muito comuns, vocês que vão fazer estágio aí na parte de pediatria, ou conseguir por esse lado de carreira também, vão ver demais nos consultórios e no pronto-socorro pediátrico. Criança coloca coisa dentro do ouvido, do nariz, da garganta mesmo, tá? É muito comum. Então, nas crianças, né, e nos adultos, as pessoas que têm mania de usar cotonete, e aí perde a cabeça do cotonete dentro do ouvido, realmente de coçar, ou tentar fazer limpeza de ouvido, nariz, garganta, com objetos esquisitos e mais diferentes possíveis. A criança, em geral, de uma forma de brincadeira, curiosidade, ela é mais ingênua mesmo. O adulto que coloca é burro. Animados, então, pode ser inseto, barata, mosquito, pode ser de tudo quanto é jeito, tá? E inanimados, que pode ser orgânicos, né? Semente ou inorgânicos. Brinquedo, pilha, que mais? Borracha, tarraxa, miçanga, putz, tem um monte de coisa, tá? Pode ser colocado. Então, os corpos estranhos mais comuns, né? Comida, feijão, milho, brinquedinho, miçanga, algodão, inseto, espinho de peixe, isso é mais para laringe, né? Quando vai comer peixe e não mastiga de forma correta. Então, o diagnóstico, em geral, para criança, principalmente, é uma história completa, o mais completa possível, para saber há quanto tempo colocou, o que colocou, como que era esse objeto, né? Como que ele foi colocado, se foi tentado retirar, alguém mexeu, pergunta de tudo, tá? Quanto mais informação, mais fácil e mais vai ajudar mais na hora de tentar retirar, tá? Então, na hora, quando você for conversar, né, e a criança não sabe, ou ainda uma suspeita, né, existem alguns sinais e sintomas, tipo rinorreia ou obstrução unilateral em crianças de forma crônica, sempre tem que pensar em corpo estranho, tá? Criança com secreção, rinorreia crônica, unilateral, trata a sinusite umas 2, 3 vezes, pode ter certeza que tem algum objeto esquisito lá dentro desse nariz aí. Plenitude auricular, sensação de abafamento, de tamponamento do ouvido, disfagia, dificuldade para engolir, tosse, dispneia, sibilos, tudo isso são sinais de possíveis corpos estranhos. Tratamento, né, em situações emergenciais, são insetos vivos, então, antes de tudo, nunca tenta tirar um inseto vivo de um ouvido ou de um nariz, tá? Por quê? Porque ele vai brigar. E, por exemplo, no ouvido, se você tenta tirar ele, você machuca, ele vai fugir para algum lugar. No fundo do ouvido está o tímpano. Então, ele pode realmente, o inseto, perfurar o tímpano e entrar para dentro da orelha média. Aí é um parto para conseguir tirar depois. Então, primeiro você tem que imobilizar ou matar esse inseto. Acalma a pessoa, ela vai estar extremamente ansiosa, desconfortável com aquele negócio mexendo dentro do ouvido. Você acalma. Se você estiver num plantãozeira lá, que não tem éter, pode ser óleo de cozinha mesmo. Você vai colocar óleo de cozinha dentro do ouvido dele, você vai matar por afogamento esse inseto, e depois que ele estiver morto, é que você vai tentar tirar ele, tá? E no caso de baterias ou pilhas, lembrar que bateria e pilha, principalmente essas pilhas de relógio, elas têm componentes erosivos e tóxicos dentro dela. Então, se essa pilha abrir, se essa pilha estourar dentro do nariz ou dentro do ouvido, vai corroer a pele, vai corroer a mucosa, vai machucar, vai provocar estenose, vai provocar sinéquia. Então, é uma coisa que tem que ser retirada o mais rápido possível. Tá? Quadros de corpo estranho de nariz, de orofaringe, isso é muito difícil de acontecer, tá? Porque a pessoa tem sintomas, a não ser que ela entre, vá dormir e acabe se engasgando. Mas eles são realmente potencialmente migratórios, para esôfago, para bronco, para traqueia. Então, tem que sim ser retirado, não pode ser negligenciado, mas isso é um pouco difícil de acontecer. Prof, posso fazer uma pergunta?
Pergunta? Essa questão do corpo estranho do ouvido, no caso do óleo, daí faz a lavagem depois? Depende. Você pode tentar retirar o inseto com lavagem, ou se você tiver algum material de pinça específica de ouvido, você pode tentar puxar ele. Ele vai estar morto, ele não vai se debater. Não vai ser tão difícil assim. Mas se você está lá num plantão, não tem as pincinhas que a gente tem, né, de otorrino, e está com um objeto, você mata ele, depois você pega uma seringuinha e vai lavando o ouvido até o negócio sair. Não tem problema. Pode ser lavando sim. Ah, tá, entendi. Mas aí, no caso, eu poderia fazer a lavagem com ele vivo ou eu sempre tenho que primeiro imobilizar? Não, mata ele primeiro, tá? Porque a água vai machucar ele, né? Você não vai conseguir, eventualmente na primeira lavagem ele não vai conseguir sair. Então, se você estimular o inseto, ele pode se mexer. E ele pode se mexer tanto no movimento de sair, ótimo, você resolveu. Ou ele pode entrar mais. Nessa de entrar mais, ele vai para cima do tímpano e pode perfurar o tímpano. Entendi, mas aí, essa questão do óleo, seria que quantidade, mais ou menos? Até você enche o ouvido de óleo. Até a boca, você vai completamente, você vai deitar o paciente e vai colocar óleo até encher o ouvido dele de óleo. Vai dar ali uns 5 minutinhos, o inseto vai morrer afogado e depois você tenta retirar. Ah, tá, entendi, obrigada. Nada. Então, o sucesso da remoção do corpo estranho, né, vai depender principalmente e primordialmente da recuperação do paciente. Não tem jeito. Criança que fica se debatendo, que fica mexendo, vai ser difícil de tirar, tá? Então, a cooperação do paciente é o principal fator de bom prognóstico para a retirada desse corpo estranho, seja ele qual for. Claro que daí a habilidade, experiência do médico, do tipo de corpo estranho, se foi manipulado previamente, né? A gente recebe muitos corpos estranhos de pessoal do anterior que tentou tirar, não conseguiu, e nessa não conseguida de retirar, machucou ali o ouvido, aí inflamou, aí estufou, daí fica tudo uma meleca para conseguir tirar depois, tá? Então a manipulação prévia também influencia bastante, a visibilidade, profundidade, equipamento que você vai ter disponível e a forma como você vai tentar tirar também, tá? Então, realmente, em alguns casos, não tem jeito, você vai ter que sedar o paciente, botar ele no centro cirúrgico, para você conseguir manipular de uma forma correta. Porque dependendo do corpo estranho, de onde ele está, de como tiver o órgão, né, se está muito machucado, vai doer, não tem jeito. E essa dor, o paciente não vai deixar. Então, aí você volta para a questão da cooperação. Então, eventualmente, em alguns casos, tem que ser com o paciente sedado em centro cirúrgico mesmo. Então, aqui são alguns objetinhos que a gente usa, né? Essa é a pincinha de ouvido que a gente mais usa para retirar corpo estranho. Ela só abre na boca, então ela entra lá dentro do ouvido e só abre. E ele acaba de puxar. Alguns objetos de nariz. Essa é a pincinha que a gente mais usa para retirar corpo estranho de nariz. Você passa esse ganchinho por trás do objeto e puxa, tá? Aí ele volta trazendo o objeto para fora do nariz. Aqui é de laringe, né? E caso o corpo estranho desça, migre para esôfago, para traqueia, provoca insuficiência respiratória ou engasgo, né? Aí você faz a famosa manobra de Heinrich, que a gente vê bastante nos noticiários aí, que o bombeiro, o policial foi lá e ajudou e salvou a criança. E salvou mesmo, porque a criança está com uma obstrução da traqueia do espaço respiratório. Se isso não for retirado rapidamente, ela vai entrar em insuficiência respiratória, hipóxia e pode morrer. Então, em adultos e crianças maiores de 1 ano, a posição é sempre sentada, de costas para você, e você vai fazer socos com bastante pressão bem na região infrachifopúbica, não, aqui debaixo das costelas em si, tá? Na boca do estômago, vamos dizer assim. E você vai fazer uma pressão bem forte, de uma vez, na hora que o paciente expirar. Então, você pede para ele dar uma inspirada, na hora que ele for expirar, você aperta com força, para ele tentar tossir ou cuspir esse objeto que está ali preso nessa região, tá? Caso de crianças menores de 1 ano, aí você vai fazer a manobra com ele no teu braço, em que você vai, com 2 dedos, indicador e o do meio, você vai abrir a boca da criança, né? E com a boca aberta, você vai dar pequenos tapas e pequenos socos em 2 direções. Você vai fazer para cima e para dentro, né? Você vai bater nas costas dele como se fosse massageando e empurrando para cima também, tá? E você vai acabar, de uma forma geral, fazendo uma pressão e empurrando, tá? E intercalando com a mesma manobra, só que daí com a criança de barriga para cima, tá?
Complicações, principalmente essas complicações acontecem se for feita por uma manipulação prévia, né, por um paciente, algum colega, ou naquele momento não muito bem habilitado. Então, a complicação, ela principalmente acontece pela manipulação prévia e pela demora do tratamento, tá? Então, pode ser perfuração do tímpano, perfuração do septo, perfuração do septo por um machucado extenso, mas também a perfuração de tímpano, provocar sinéquias, sangramento nasal, epistaxe, e a aspiração, seja a broncoaspiração ou a migração para o esôfago, para o estômago. Tá? Infecções e abscessos, em geral, a gente tem visto cada vez menos, graças a Deus. Os pacientes têm melhorado muito a questão de higiene, né, oral, higiene de via aérea, e também o uso de antibiótico tem sido cada vez mais fácil, cada vez mais difundido e cada vez menos frequente a complicação. Mas ainda existem essas complicações, né, principalmente em pacientes imunossuprimidos, né, diabéticos, HIV positivo, tuberculose, uso de corticoterapia, pacientes oncológicos, isso fica mais fácil de acontecer. Então, alguns casos de infecções que a gente vê no dia a dia, né? Epiglotite, graças a Deus, é uma questão já praticamente erradicada, é muito, muito raro, eu nunca vi, nem nunca soube de um colega que acabou vendo aqui no Brasil, mas é um quadro descrito e é um quadro bem importante, bem grave, que tem que ser tratado de uma forma bem rápida, tá? A gente tem essas novas ondas anti-vacinas aí, então nada impede de daqui a alguns anos começar a vacinação. Tratou bem, previne muito bem esse tipo de infecção. Então é provocada por uma dor de garganta muito intensa, dispneia importante, o paciente ele fica de boca aberta para tentar respirar, então provoca uma grande salivação e um estridor inspiratório, um barulhaço na hora da inspiração. O paciente parece um cachorro respirando mesmo, tá? Então, tratamento, internação, estabilização, garantia via aérea de uma forma correta. Se o paciente está em insuficiência respiratória, seda, intuba, depois você vai tratar, tá? E o diagnóstico é feito por laringoscopia, em que você visualiza a epiglote bem inflamada, bem edemaciada, ou até o raio-x, né? Se for bem feito, ele pode mostrar assim. Então, o tratamento é com antibiótico para tratar o hemófilos e corticoterapia para desinflamar essa via aérea o mais rápido possível, tá? Então, aqui, ó. Sinal da epiglotite na raio-x, parece um, o que é aquele biscoito? Polvilho, parece um polvilho aqui na região do pescoço, tá? E aqui uma epiglote normal, e aqui uma epiglote, né, entubado o paciente, e uma epiglote inflamada, né, uma epiglotite importante, fechando o canal respiratório do paciente. Abscesso facial, abscesso orbitário, em geral, a complicação de uma rinocinusite, mas pode ser por uma celulite facial também, né? É uma alteração bem visível, bem importante, não tem como negligenciar um negócio desse, tá? Ela provoca uma proptose, uma inflamação, é um deslocamento do globo ocular importante. O tratamento é drenagem, no caso de abscesso, antibiótico terapia, o diagnóstico é feito principalmente por tomografia, né? Você olha isso aqui pode ser ainda só uma celulite, mas pode ter um abscesso, por exemplo, intraconal, que é lá atrás do olho. Então, sempre no paciente com suspeita, seja abscesso ou uma simples celulite, você tem que fazer a tomografia. Abscesso intraconal provocou uma proptose, maxoftalmia. Mastoidite é uma inflamação da região da mastoide, né, da orelha média. Em geral, a mastoidite em si, ela é muito mais comum na criança, porque ela é muito mais visível na criança, né? A criança tem uma mastoide muito mais fina, então fica muito mais fácil de provocar de mover realmente uma bola atrás da orelha da criança. Então, ele é caracteristicamente por um abaulamento, né, retroauricular, com apagamento do sulco retroauricular, um edema e sinais logísticos de hiperemia e vermelhidão, e calor, rubor local. Pode ter ou não otorreia, tá? A otorreia, em geral, não tem.
Porque se o paciente tem uma perfuração de tímpano e está vazando, é muito mais difícil de se acumular e fazer uma mastoidite. Vai ficar drenando pela orelha. E, em geral, não tem otorreia. Eu vou tirar isso aqui depois, que eu acabei de voltar. O diagnóstico ele é clínico, então é a história de uma otite média aguda, que acabou complicando, sem muito tratamento, e acabou evoluindo por uma bola atrás da orelha. Tá? O tratamento em si, ele pode ser de uma maneira geral, feito num primeiro momento apenas com antibiótico e corticoide para desinflamar, mas em casos de um abscesso muito grande ou não regressão rápida desse abscesso, você drena. Pode drenar aí. Aqui, ó. Uma mastoide toda avelada, orelha média também toda avelada, cheia de catarro, cheia de secreção, cheia de pus dentro dela. Aqui o abolamento retroauricular. O neném prontinho para ser drenado já. Abscesso piramidaliano, provavelmente dessas 56 pessoas que estão aqui dentro, alguém já teve, tá? É uma coisa relativamente comum de acontecer. Principalmente em adultos, jovens e adolescentes, porque esses tipos de pacientes são os que mais negligenciam o tratamento, né? Tomam 1, 2 dias de antibiótico, acho que melhorou, parou com o antibiótico. E aí, a hora que volta a infecção, ela volta super forte, bem potente, e acaba provocando um acúmulo de pus nas regiões periamidalianas, e aí acaba provocando o abscesso. Então, é uma exacerbação da tonsilite, né, da inflamação da amígdala, um trismo, que é a dificuldade, o enrijecimento para a abertura da boca, uma dor muito maior do que o normal, né, a simetria da tonsila, né, você vê um deslocamento da úvula, você vê o palato todo estufado, todo demasiado, com desvio contralateral da úvula. Então, em caso de abscessos pequenos ou ainda em formação, você pode tentar um tratamento clínico com um acompanhamento diário. Em caso de abscessos muito grandes, já delimitados, você já entra com a drenagem mesmo, que vai facilitar e acelerar bastante o tratamento. Aqui, ó. Tem um desenho esquemático de um abscesso e uma foto de uma abscessão mesmo. É fácil, na verdade, bem grande. Infecções dos espaços profundos, isso em geral é mais o cirurgião de cabeça e pescoço, mas é importante vocês fazerem o diagnóstico para pelo menos encaminhar e não negligenciar, tá? Principalmente essa angina de Ludwig, que é uma angina, que é um abscesso que mata mesmo, tá? Então é do espaço sublingual, espaços submandibulares. Por que mata? Porque esse é um abscesso que ele vai deslocar toda a região da língua e da orofaringe para posterior, vai fechar o espaço respiratório e o paciente entra numa insuficiência respiratória aguda e não tem tubo que resolva. Você tem que ir direto para a crico ou para a traqueostomia, tá? Senão você não consegue salvar esse paciente. Então, começou a abalar a papada aqui, com sinais flogísticos e infecção, você trata e já encaminha o mais rápido para fazer a drenagem desse abscesso aí. Ou, se o paciente ainda não está em insuficiência respiratória, você já fica monitorando para tentar pelo menos alguma coisa rápida de via aérea para ele. Tráqueo, em casos de insuficiência respiratória aguda, então você vai ter que dar algum jeito, né? Qual que é a indicação principal? É uma obstrução da via aérea, em que você não tem a possibilidade da intubação, ou no caso de uma intubação prolongada, principalmente acima de 7 dias. É indicado sempre tráqueo, e se fosse comigo eu faria facilmente, pediria, porque acima de 5 dias eu já gostaria de uma tráqueo em mim. Por quê? Porque o tubo, de longa data, ele machuca a prega vocal, e pode fazer um machucado de uma forma irreversível, você vai ficar rouco pro resto da vida. Então, de uma forma de proteção vocal, a tráqueo funciona muito bem, tá? Então, em caso de doenças inflamatórias agudas, né, por exemplo, angina de Ludwig, paralisia de prega vocais, que vai atrapalhar bastante na hora da intubação, principalmente na paralisia bilateral, tumores de laringe, de faringe, que você não tem caminho para intubação, estenose de laringe, de traqueia, o melhor caminho, às vezes, é a própria tráqueo. Claro que a tráqueo, em si, é um procedimento muito mais eletivo, tá? Você já tem algum tipo de proteção de via aérea primeiro, porque não é uma coisa tão rápida e tão fácil de ser feita assim. Então, como que é feito? Então, a gente faz sempre a dissecção primeiro da pele, que é a primeira camada, de uma maneira horizontal, tá? Seguindo a linha de não é de tendência, a linha de... Ai, meu Deus do céu, esqueci a palavra agora. Linha de tensão da pele, tá? Para deixar uma cicatriz mais bonita, o corte da pele tem que ser na horizontal,
E a seguir disso, todas as estruturas abaixo da região são feitas de uma maneira vertical, tá? Porque se você for cortar horizontal aqui, você tem vasos calibrosos próximos da traqueia. Então, se você cortar horizontalmente, você pode dar uma triscadinha aqui na carótida, e aí é um abraço para o gaiteiro. O paciente, dificilmente você vai ter tempo de conseguir ligar essa carótida para conseguir salvar esse paciente. Então, cortou a pele na horizontal, a partir da pele, tudo sempre na vertical. Tá? Secção muscular, secção da fáscia, própria glândula tireoide, você liga ela de uma maneira vertical também, chegou na traqueia, aí existem inúmeras formas, em estrela, em T invertido, retirando uma janela, depende do objetivo e quanto tempo de tráqueo você vai deixar. Então, pele, horizontal, abriu, e aí, a partir da pele, todos os tecidos na vertical. Chega na traqueia. Bom, traqueostomia. Foi? Esses pacientes agora com caso de insuficiência respiratória pelo Covid, que a gente vê que chegaram internados 20 dias, eles são todos caracterizados? Não. Aí é um problema, tá? Esses pacientes, eles têm o dedímero muito alto, ou seja, eles têm um quadro de hipercoagulabilidade, inflamatório agudo. Então, esses pacientes são extremamente anticoagulados, tá? Esse é um problema para a traque, porque, querendo ou não, você passa pela tireoide na hora de fazer a traque, e a tireoide é extremamente vascularizada. Então, você tem a chance de você provocar um alto sangramento de alto débito nesse paciente. Então, esses pacientes, infelizmente, anticoagulados, mesmo com a intubação de longa data, você não consegue fazer a traque neles. Deu para entender? Entendi sim, professor. É porque também a gente estava vendo muitas pessoas passando na TV agora, famosos, né? Pessoas que lidam no dia a dia, o seu trabalho é a voz da pessoa, né? Então, não tem como eu querer proteger as esse é um problema. Infelizmente, nesses pacientes de tubação de longa data com anticoagulação pesada, como é o caso do COVID, você não consegue fazer a traque neles de maneira segura. Então, no custo-benefício, é melhor ele ficar com uma lesão vocal do que ele provocar um sangramento intenso ali de um paciente já debilitado, já com alteração hemodinâmica e com extremamente anticoagulado, que vai ser difícil de você provocar um sangramento, de você conseguir controlar esse sangramento depois. Então, por isso que esses pacientes com COVID, raros casos a gente consegue fazer a traque neles. Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Então, na hora de retirar a cânula em si, se você não for bem especialista, se você não for fazer esse fechamento por todos os planos, em todos os planos, você não faz o fechamento com sutura. Você deixa fechar por segunda intenção, tá? Por quê? Porque senão vai ter ar vazando, a traqueia está aberta. Se você fechar a pele e um tecido mais superficial, você vai provocar um bruta de um efizema que vai descolar todo o tórax desse paciente, tá? Então, ou você fecha em todos os planos, o que é algo difícil, inclusive, para quem é especialista em traqueostomia, né, cirurgião torácico, mas de maneira geral a gente deixa fechar por segunda intenção mesmo, por fita compressiva, tá? Porque se vazar ar, vai vazar para fora, não vaza entre os espaços subcutâneos. Mas vamos ver. Aí, às vezes, você tá lá, o paciente com um trauma de mandíbula, ou angina de Ludwig, um abscesso gigante, um tumor de laringe. Ou você está lá na ambulância do SAMU, quicando, pulando, o cara toda para chegar no hospital e o paciente você não consegue entubar, você não consegue ventilar, porque o cuff não, também ali, a máscara não ventila, porque o paciente tem uma obstrução de via aérea. Aí você parte para crico, tá? Crico é um procedimento rápido, é um procedimento seguro e que é temporário. Depois que você estabilizar, que você conseguir garantir, você parte para a traque definitiva, tá? Então, como que faz a crico em si? Vou ver se eu tenho uma foto melhor aqui. Então, você vai palpar a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Entre essas duas cartilagens, você vai ver que tem um buraco debaixo, tá? Nos homens é um pouquinho mais fácil por causa do pominho de Adão. Então, você desce o pominho de Adão. A hora que você sentir o final dessa cartilagem, você vai sentir que tem um espacinho. É nesse espacinho que você vai enfiar
Você vê nos filmes a caneta Bic. Claro que não vai entrar com caneta Bic, você vai entrar com um bisturi e vai passar uma cânula, que seja nasofaríngea, que seja gastroesofágica, que seja de sonda, que seja o que for. Você vai passar uma cânula ali e por essa cânulazinha, pelo menos um grau de respiração e de troca gasosa você consegue proporcionar ao paciente até chegar no hospital e conseguir fazer uma traque de eletivo, tá? Então, a crico é um procedimento rápido, seguro, porque aqui só tem fáscia, só tem cartilagem mesmo, tá? Não tem nada vascular, então você pode entrar de qualquer jeito aqui, entra com um bisturi 90 graus, furou, passa uma cânula respiratória, qualquer uma que você tiver, e ventila o paciente ali até a hora de chegar no hospital para dar um jeito definitivo nele. Trauma de face, tá acabando. Então, trauma de face, lembrar que esse trauma é o paciente de trauma. Então, antes de tudo, não se assusta com a cara do paciente. Você tem que fazer o ABCDE do trauma de face, de trauma geral. Ele é um politraumatizado, ele não necessariamente só lesionou a face. Então, primeiro de tudo, você vai ver o paciente como um todo, vai procurar e vai ver órgãos vitais acometidos, vai estabilizar a via aérea, vai estabilizar a circulação, né, a reposição volêmica, e aí, consequentemente, depois, num segundo momento, é que você vai fazer a avaliação das fraturas, do trauma em si. Tá? Primeiro de tudo, ABCDE. É um trauma, é um politraumatizado, não se assusta com a face do paciente. Isso assusta. Então, sempre fazer todas as avaliações associadas, de tudo que tem no rosto, né? Tomografia, faz a fazer ressonância, pede a avaliação do oftalmo associado, né? Lesões faciais, quais são as estruturas mais acometidas, é principalmente o nariz, né? Claro que o nariz chega primeiro na face do que tudo, então, em geral, é o nariz, ou maior causa de fraturas, e o zigoma também. Principais causas de fraturas faciais são colisões, né? Então, acidentes automobilísticos e agressões. Então, caso de reparo cirúrgico, você vai fazer a limpeza, debridamento, né? Das partes necrosadas e infeccionadas. E a síntese você pode fazer entre as 6 a 8 horas para fazer sob primeira intenção. No caso de fratura, por exemplo, fratura nasal, ou você faz essa redução de uma forma imediata, até as primeiras 6 horas, ou você tem que esperar o paciente desinchar, tá? Como é que você vai reduzir uma fratura? Você vai devolver um nariz para o lugar, um nariz completamente inchado e demasiado. Você está perdendo todo e qualquer parâmetro estético desse paciente. Você pode, eventualmente, hipercorrigir, você trocar de lado a tortura do nariz do paciente, ou hipocorrigir, tá? Então, se você não corrige nas primeiras 6 horas, que o paciente ainda não está tão inchado, tão demasiado, eu espero realmente 10 dias para levar para o centro cirúrgico, refaço as fraturas e corrige de uma forma mais exata, de uma forma mais fidedigna, vamos dizer assim. Né? O inchaço, ele realmente camufla bastante. Trauma nasal, né? Faz parte. Então, aqui, nesse caso, é um reposicionamento de toda a pirâmide óssea nasal nas primeiras 6 horas. O paciente ainda não está muito inchado, muito demasiado, então você consegue ter um parâmetro estético para fazer essa correção. Como o efeito em si, acho que não é muito importante para vocês agora. É mais importante porque vai ter que chamar um especialista para fazer essa correção mesmo. E, só para citar, a última, que é realmente a única, ao pé da letra mesmo, literalmente, emergência na otorrino, tá? Que é o neném que nasceu com ambas as colanas atrésicas fechadas, né? Em fundos de saco. Nesse caso é um fechamento parcial, mas aqui é um fechamento total. Se você não abrir isso aqui de uma maneira correta, né? Na verdade, o neném, com uma atresia de coluna, a primeira coisa é entubar, né? Você vai garantir a via aérea dele. E num segundo momento, você vai fazer esse tratamento em si. É um tratamento cirúrgico de abrir esse espaço posterior da rinofaringe. Que é o neném, assim que foi feita a cirurgia, com as cânulas de reparo. Então, num primeiro momento, você salva esse neném, né? Esse recém-nato.
garante a via aérea dele para aí, num segundo momento, com planejamento, com tomografia, você faz toda a correlação cirúrgica de abertura da coana nasal. Então, conclusão. Epistaxe, obstrução aguda de via aérea, infecções são urgências, ou seja, não é um risco imediato para a vida do paciente, mas tem que ser tratadas e diagnosticadas em até 24 horas, pois se você perder muito tempo, depois de algumas horas, de alguns dias, podem sim vir a matar o paciente, tá? Corpo estranho, trauma, surdez súbita, paralisia facial, não é nenhuma emergência, claro, mas é uma urgência pela questão das sequelas. Se você, quanto mais rápido, quanto mais precoce for feito esse tratamento, esse diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico e a recuperação desse paciente, né? Se demorar muito para fazer o tratamento de uma surdez súbita, uma paralisia facial, ele vai ficar permanentemente surdo ou permanentemente com o rosto paralisado. Crise de vertigem, surdez súbita e a paralisia facial podem ser também manifestações de patologias graves, né? De neoplasias. Então, todas e qualquer alteração, você vai fazer o tratamento imediato para tentar aliviar, para tentar melhorar o prognóstico, mas esses pacientes têm que ser encaminhados imperiosamente para o especialista para ele fazer pelo menos a investigação e ter certeza que não tem nada de mais sério acontecendo por trás disso aí. Tá? E a atresia de coana é um diagnóstico que não pode passar, apesar de não ser tão frequente, ele não pode passar de ser feito pós-parto. Não sei se alguém já participou de um parto, já assistiu um parto, e já foi assistir a primeira avaliação do recém-nascido, já na sala, ali ao lado do parto. Uma das primeiras coisas que o pediatra faz é o quê? Passar uma cânulazinha pelo nariz do neném, tá? Porque se a cânula não passar, é um sinal de possível atresia ou imperfuração da coana, e ele tem que dar um jeito de salvar essa permeabilidade da via aérea de forma imediata, tá? Então, realmente, o pediatra pega a criança, leva ali para a cestinha dele, já a primeira coisa que ele faz é passar uma canulazinha pelo nariz, tá? Não sei se alguém já percebeu isso, mas é muito importante. É isso aí, galera. Essa é a aula de hoje. Semana que vem sou eu de novo. Eu vou falar sobre um tema que eu gosto mais. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar agora. Ou se tiver vergonha, não tem importância. Pode mandar um e-mail aí no Instagram, não tem problema também. Dúvidas? Doutor, Manda ver. na síndrome de Hansen-Hunt, depois que a gente trata o herpes, ele volta à motilidade facial? Então, cara, a síndrome de Hansen-Hunt, infelizmente, é uma doença de um prognóstico um pouquinho pior do que, por exemplo, a de uma paralisia de Bell, tá? Cerca de 50% dos pacientes se recuperam totalmente, 50% fica com alguma sequela, tá? A sequela pode ser leve, pode ser grave ou não recuperar, tá? O herpes vírus é um vírus bem agressivo, ele lesiona bastante o nervo facial. Então, o prognóstico é um pouquinho pior. Nem todos recuperam. Entendi, obrigado. Nada. Dúvidas? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, então beleza. Até semana que vem. Tchau para vocês, boa noite. Valeu, doutor. Até semana que vem. Doutor. Até semana que vem. Na semana que